Boa tarde, 12:01, sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG inaugura novo fórum na comarca de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. Shopping é condenado a pagar indenização por acidente em brinquedo. CNJ recomenda protocolo para julgamentos de ações de danos ambientais. Constituição Cidadã de 1988 completa 35 anos com avanços e novos desafios. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. TJMG inaugura novo fórum na comarca de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. Informações com Flávia Carneiro. A solenidade de inauguração foi conduzida nesta quinta-feira pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. A nova edificação, mais moderna e segura, substitui o antigo prédio que abrigou o Fórum de Vara Única por quase 30 anos. O prédio inaugurado abriga gabinetes, sala para assessoria, assistência social, depoimento especial, cela, espaço para o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, além de salão do júri, juizado especial, salas para a OAB, Defensoria e Ministério Público. A cerimônia de inauguração contou com a apresentação da banda da Polícia Militar de Minas Gerais e com a presença de diversos desembargadores, juízes da região, representantes dos poderes executivo e legislativo municipais, Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Durante o evento, o presidente José Arthur Filho e o diretor do Foro da Comarca de Santa Rita de Caldas, Rafael Ferreira Moreira, receberam homenagens da Prefeitura, Câmara Municipal, de servidores e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Com quase 10 mil habitantes, a comarca de Santa Rita de Caldas, no sul do estado, completa 30 anos em fevereiro do ano que vem. Ao longo de quase 3 décadas, o fórum funcionava no prédio de uma escola estadual, adaptado para ser a casa do judiciário local. Durante a atual gestão do TJMG, 8 novos fóruns foram inaugurados: Eloy Mendes, Manga, Caeté, Nova Lima, Pompéu, Santa Rita do Sapucaí, Barão de Cocais e agora Santa Rita de Caldas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O cantor Lecinho Mississippi se apresenta daqui a pouco na entrada do edifício sede do TJMG, no bairro Serra, em mais uma edição do programa Intervalo Cultural. O artista é mineiro de Belo Horizonte e já dividiu o palco com Emerson Nogueira, Lobão, Capital Inicial, Nando Reis, Biquíni Cavadão, Marcelo Nova, Cássia Eller e com outras referências da música brasileira. No repertório, Lecinho Mississippi apresenta grandes sucessos do rock nacional e também internacional, com canções dos Beatles, Legião Urbana, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, entre outros. O Intervalo Cultural é uma iniciativa do TJMG que visa aproximar a instituição da sociedade por intermédio da arte, com apresentações periódicas de música e dança. Shopping é condenado a pagar indenização por acidente em brinquedo. Danilo Baião. Uma criança irá receber indenização por danos morais de um condomínio de um shopping no valor de R$5 mil devido à queda de um brinquedo. A criança, representada pela própria genitora, ajuizou a ação pleiteando indenização contra o condomínio do shopping, narrando que no dia 30 de julho de 2016 sofreu uma queda na estação de brinquedos daquele shopping e as monitoras não cumpriram com o dever de vigilância e nem sequer prestaram os primeiros socorros, coisa que cumpriu aos bombeiros civis. Estes recomendaram à genitora levá-la para um hospital, onde ficou constatado um ferimento no nariz. O condomínio do shopping se defendeu sob o argumento de que uma outra empresa era responsável pelo brinquedo, por isso ela não tem responsabilidade sobre o acidente. Argumento que não convenceu ao juiz de primeira instância, que fixou o valor da indenização sob o fundamento de que,
Se o shopping permite a disponibilidade do brinquedo em seu espaço, ele também é responsável. A genitora do garoto ajuizou recurso pleiteando o aumento do valor da indenização por danos morais. O relator da apelação, juiz convocado Fausto Baden de Castro Silva, negou-lhe o pedido. Segundo o magistrado, o ferimento no garoto foi leve, sem maiores consequências. Por isso, o valor de R$5.000 atende à demanda. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. A seguir, CNJ recomenda protocolo para julgamentos de ações de danos ambientais e mais. Constituição Cidadã de 1988 completa 35 anos com avanços e novos desafios. Voltamos em instantes. CNJ recomenda protocolo para julgamentos de ações de danos ambientais. René Almeida. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendação aos tribunais para que adotem novo protocolo sobre o julgamento das ações de danos ambientais. O instrumento contém considerações técnicas e operacionais e traça diretrizes para que os julgamentos de ações judiciais ambientais, tanto cíveis quanto criminais, proferidos por magistrados brasileiros, possam garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Em sua primeira edição, o protocolo aborda o uso de provas produzidas exclusivamente por sensoriamento remoto ou obtidas por satélite, que poderão ser consideradas no processo. A intenção é que, periodicamente, o documento seja revisado e ampliado para contemplar a definição de parâmetros de atuação sobre os demais dispositivos previstos no novo ato normativo. Da Agência Rádio Web, René Almeida. O Núcleo de Voluntariado do TJMG realizou nesta quinta-feira a entrega de quase 1.500 brinquedos para crianças atendidas pela creche União, no bairro Conjunto Santa Maria, em Belo Horizonte. Foi a primeira instituição a receber presentes arrecadados nesse ano pelo Núcleo do TJMG. Mais de 10 instituições que trabalham com crianças serão beneficiadas com a entrega de cerca de 6.500 itens, como brinquedos, livros e roupas. A creche União foi indicada pela Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte e está localizada no entorno do Fórum Cível e Fazendário da Raja Gabaglia. Constituição Cidadã de 1988 completa 35 anos, com avanços e novos desafios. Confira a reportagem com Sandra Pedrosa. Os 35 anos da Constituição Federal de 1988, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, foram celebrados pelos três poderes do Brasil: Legislativo, Executivo e Judiciário. Todos os respectivos representantes exaltaram o papel da Carta Magna como um marco na redemocratização do país. O documento foi resultado do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, formada por 559 parlamentares, cujo presidente era o deputado Ulisses Guimarães. A histórica sessão solene do Congresso Nacional, em que foi promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, foi marcada por fortes discursos e por momentos de emoção. Naquele dia 5 de outubro de 1988, a sessão foi encerrada com o discurso do deputado Ulisses Guimarães, que se tornou um dos principais símbolos da Constituinte. Recuperamos um trecho do discurso do deputado Ulisses Guimarães. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O desembargador aposentado do TJMG, José Edgar Pena Amorim, falou sobre o contexto histórico da época da promulgação da Constituição. É um momento de reafirmação do Estado Democrático de Direito que, em 1988, se colocou como grande objetivo
do povo brasileiro em geral, né? Nós estávamos terminando um período de regime militar. A vitória de Tancredo Neves e Sarney no colégio eleitoral foi uma quebra, né, da programação que o governo de então tinha para o país, e, em consequência dessa quebra, houve todo um movimento iniciado ainda, ou reforçado pela luta pelas diretas já, que culminou, então, na atribuição por emenda constitucional ao então Congresso, que se elegeria em 1986, a atribuição de redigir uma nova Constituição. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, ressaltou que é importante avaliar esses 35 anos da Constituição Federal e aprimorar a prática constitucional. Simbolicamente é um momento de reflexão, é um momento importante sempre de a gente aprofundar um pouco mais essa experiência. Esses 35 anos têm sido anos de experimentação, né, das instituições de consolidação, e tivemos, evidentemente, muitos desafios, assim era esperado, não é? Sempre faz parte também de uma democracia, né, enfrentar os desafios que vão surgindo e ir aprimorando a prática constitucional. Acho que, sobretudo, o que nós podemos tirar aí destes 35 anos foi um aprofundamento e um aprimoramento das nossas instituições constitucionais, dos poderes, né, e da Constituição em geral, na sua parte cidadã, como a gente fala em geral, né, numa linguagem mais comum, que são os direitos fundamentais. Eu acho que é isso. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, destacou os 35 anos da Constituição e reiterou o compromisso do Poder Judiciário em atuar cada vez mais na busca do ideal de país expresso na Carta Constitucional. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você, bom fim de semana.